todos! Sou a professora Érica de Arte da Escola CEMEB Professor Paulo Freire. E nosso assunto de hoje vai ser folclore. A gente sabe que o mês de agosto está chegando e no dia 22 de agosto comemora-se o Dia do Folclore. Então vamos entender primeiro o que é folclore. Folclore, ela é uma palavra que significa cultura de um povo. Tá? Então, a gente sabe que todos os povos têm a sua história. O povo brasileiro também tem a história deles. Vamos relembrar um pouco? Estavam aqui os índios tinham sua forma de viver, seu jeito de vestir, suas comidas favoritas, o jeito de plantar, de colher. Quando eles tinham alguma enfermidade, eles tinham a forma de usar as ervas para poder tratar daquela enfermidade. Tudo isso é uma cultura. E depois vieram os portugueses. Quando os portugueses vieram, eles também tinham o seu jeito de se vestir, sua forma de comer, a comida favorita, o jeito de preparar aquela comida, suas histórias, o que eles contavam para os seus filhos. Enfim, depois os negros foram trazidos aqui também. Quando eles foram trazidos, também trouxeram a sua cultura. Por isso a gente fala que a cultura brasileira, ela vai ter grande influência dos índios que já aqui estavam, dos portugueses que vieram e dos negros que foram trazidos. Nisso, formou-se o folclore brasileiro. No nosso folclore, a gente vai ter algumas divisões. Nós teremos as lendas, que são histórias contadas para os povos da época. Nós temos as comidas típicas, as brincadeiras, os brinquedos, cantigas de roda, cantiga de ninar. Nós teremos os usos e costumes, as superstições, adivinhas, entre tantas outras coisas que vão formar a cultura de um povo. Além das festas, que nós também temos muitas que têm influências portuguesas, africanas e indígenas. Por exemplo, o carnaval, a festa junina, fazem parte do folclore brasileiro. Nossa aula de hoje nós vamos estar tratando sobre brinquedos e brincadeiras folclóricas. Então nós temos aqui algumas brincadeiras que vocês podem estar vendo que nós tivemos na nossa outra aula, lembra? Quando nós falamos de brincadeiras infantis? Então, esses artistas representaram em suas obras brincadeiras infantis, que não deixam de ser brincadeiras folclóricas. Por que brincadeira folclórica? Porque eram brinquedos e brincadeiras que não precisava ir até uma loja, não precisava pagar para ter. Então, para a criança ter uma boneca, a avó, a mãe, confeccionava a boneca dela de pano, de sabugo de milho, fazia o boizinho de chuchu. Então, eram brinquedos que poderiam ser feitos com os próprios materiais que tinham à disposição em casa. Eram brinquedos confeccionados pelos próprios familiares para distrair as suas crianças. E brincadeiras que também não tinham nenhum tipo de recurso. Por exemplo, pega-pega, esconde-esconde, cabra cega, vivo ou morto, pular amarelinha. São brincadeiras que você não precisa nenhum tipo de recurso, apenas à disposição da criança, não é verdade? Então aqui nós temos algumas brincadeiras que vocês podem estar vendo, que são consideradas folclóricas. Tudo aquilo que nós não precisamos ir até a escola para aprender, a gente chama de folclórico. Por exemplo, uma criança para aprender cantigas como Atirei o Pau no Gato, Borboletinha, ela precisa ir até a escola? Não, é algo que ela aprende em casa, os pais ensinam, porque aprenderam com os avós, que aprenderam com seus antepassados. Isso que é folclore, tudo bem? Então aqui nós vamos dar para vocês dois exemplos de brinquedos que vocês podem estar confeccionando. A peteca e o telefone sem fio. A peteca, ela é um brinquedo indígena, tá? Então, originário de Minas Gerais. Esse brinquedo, os índios confeccionavam com penas de animais e o nome vem do tupi. Peteca significa bater com as mãos. O objetivo deles, a princípio, era um esporte para que eles pudessem se aquecer num dia de inverno. Mais para frente, começou-se a ter competições e na década de 80 ele foi reconhecido como um esporte e registrado. Hoje existem competições de peteca pelo mundo afora. O objetivo do jogo é: você lança a peteca para o campo adversário, assim como no vôlei. A peteca tem que cair no chão do adversário. E ali eles fazem a competição em 3 sets, o melhor dos 3 acaba sendo o vencedor. Tudo bem? Essa peteca vocês vão aprender a confeccionar com jornal, um saquinho plástico
e fita adesiva. É muito simples. Se você quiser aprimorá-la, colocando pena, deixando ela colorida, fica a seu critério. O importante é que você tenha o instrumento e pratique esse esporte e se divirta com a tua família. A outra sugestão de brinquedo que nós vamos ter é o telefone sem fio ou telefone de lata, tá? Então, o telefone sem fio, data-se a origem dele da Idade Média e diz que surgiu na Ásia, tá? Na China. Então, qual que é o objetivo desse brinquedo? Ele tem que estar com o fio muito bem esticado para que a pessoa fale num lado e haja a vibração entre o barbante e o som saia do outro lado. Esse brinquedo ele vai estimular a audição da criança, a criatividade, a oralidade dela, tudo bem? Você pode estar confeccionando com 2 latas de alimentos em conserva, ou 2 potinhos de iogurte, ou potinho de requeijão, fica a teu critério. Também estarei ensinando para vocês o passo a passo da confecção. Fazemos da peteca, nós vamos precisar de jornal. Então, a primeira folha de jornal você amassa bem, pode estar utilizando uma segunda folha de jornal, e amassa bem também. Se você quiser mais pesado, você coloca mais jornal, tá bom? Então aqui, ó, faça a base da peteca conforme você amassa. Pode estar utilizando um papel de presente. Colocou aqui embaixo do papel de presente, olha. E você vai torcer. Torceu bem, você pega a fita adesiva e envolve ela aqui, ó. Sua peteca já tá pronta. Aí aqui pega a tesoura sem ponta, e você pode estar cortando para dar a impressão de penas na sua peteca. Então, se você utilizar um papel de presente, ela já vai sair decorada, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. Um feito com saquinho básico, branco, e outro feito com saquinho de presente, que já vai sair enfeitado e decorado. Agora vamos fazer o telefone sem fio. Você vai precisar de barbante, 2 potinhos e um parafuso para te ajudar a furar. Você pressiona o parafuso no fundo dos 2 potinhos, de forma que faça furinho nos 2, no centro. Pega o barbante, coloca dentro, dê um nó bem grande para que ele fique bem firme e não ultrapasse o furo quando você puxar. Porque lembrando que durante a brincadeira o barbante tem que estar bem esticado. Fez de um lado, agora você vai fazer na outra parte também. Aqui nós demos apenas 2 exemplos para vocês estarem brincando. Porém, vocês podem pesquisar outras brincadeiras ou brinquedos folclóricos. Você pode, além de confeccionar, você pode estar desenhando no seu caderno de desenho a que você mais gostou, de acordo com a tua pesquisa. Você vai lá, procure saber outros brinquedos mais que fazem parte do folclore brasileiro, a origem dele, se veio realmente daqui do Brasil, se veio de um outro país, qual a influência que ele tem, o que ele pode estar desenvolvendo na vida de quem pratica, tudo bem? Explorem isso. Então vocês vão ter aqui a oportunidade de descobrir novas brincadeiras e brinquedos folclóricos, confeccionar esses 2 ou um dos 2 que nós sugerimos, e também se você quiser fazer algo a mais, pode estar fazendo. Pode registrar como desenho no seu caderno de desenho, que na volta nós vamos nos reencontrar e eu quero ver a sua atividade folclórica. Um abraço e até a próxima aula!